Professor? Oi, Letícia, pode falar, querida. Achei que fosse o outro, que eu tava terminando o exercício, queria falar com ele. Ele já saiu, eu acho. Tá bom, então. Boa noite, professor. Boa noite.
Boa noite, professor. Boa noite, Jennifer. Tudo Gente, bem? tudo. Eu vou esperar mais uns 5 minutinhos a galera chegar e já começo, tá bom? Tá bom. Rapidinho. Vamos lá. Boa noite a todas que estão aí. Boa noite. Vamos. O pessoal vem chegando. Gente, deixa eu só falar para vocês. Vocês sabem que semana que vem é a nossa prova, né? Sim, não, talvez, quem sabe? Sim.
Sim. Então tá bom. Deixa eu falar para vocês. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou passar para vocês uns videozinhos para a gente recapitular algumas coisas. Aí a gente vai falar um pouquinho depois em cima desses vídeos. Eu vou passar para vocês umas questões. Alguém só me manda um oi no Zap, tá? Porque aí eu passo para vocês umas questões já com resposta, bonitinho, para vocês só estudarem, tá bom? Acho que alguém mandou um oi. Tá bom. Professor, não vai ter nenhum texto pra gente fazer não, né, dessa vez. Não vou dar nada para vocês fazerem, pode ficar Ai, sossegado. obrigada, professor. Mas e a prova? Vai ser tranquilo? Tipo, vai ser questões? Vou colocar para vocês 7 questões, e vocês têm 3 questões da integrada, né? A gente fecha os 10 pontos, tá bom? Tem 3 pontos da integrada, né? Mas as questões Isso. acho que vão ser 10, né? 7 questões. Professor, Oi, Nada? internet caiu, eu perdi tudo que o senhor falou. vamos lá, A minha Letícia. também. Não tem problema. O que eu vou passar para vocês? Eu vou passar para vocês algumas questões para vocês estudarem, tá? Como será a nossa prova? Nossa prova será baseada nessas questões e nas questões da P1, tá bom? São pouca coisa, não é muito. E aí, vocês estudem isso e tá fechado, tá bom? Para ficar mais fácil para vocês. Tá bom, Tá professor, bom. obrigada. Aí é pra alguém mandar mensagem pro senhor, é isso? No WhatsApp? É só mandar um oi, que aí eu mando as perguntas para vocês colocarem no grupo de vocês. Mandei. Espera aí que eu já te mando, deixa eu só me organizar aqui. Já mandei para vocês, tá bom? Quer dizer, mandei para a Jennifer, né? Oi, professor, tá bom, já chegou aqui pra mim. Obrigado. Aí você destrincha pro grupo, por favor. Sim, vou mandar pra eles. Vamos lá. Vamos começar. Eu vou voltar com um conteúdozinho com vocês, tá? Eu vou passar outras coisinhas.
Para iniciar, vamos entender que existem dois tipos de organização, a informal e a formal. A organização informal está relacionada aos grupos de amizades e relacionamentos que nascem naturalmente dentro de uma empresa e que se estende para fora dela também. A organização informal não possui desenhos organizacionais e nem documentos formais. Já a organização formal conta com diretrizes, normas, regulamentos, rotinas, relações departamentais, procedimentos, organogramas, cargos e hierarquia. A organização formal é organizada e formalizada oficialmente, e é justamente sobre a organização formal que iremos trabalhar nesta aula. Pessoal, quero apresentar para vocês dois conceitos. O primeiro conceito é sobre organização. Uma organização é um conjunto de cargos funcionais e hierárquicos com normas e regulamentos que devem ser respeitados e cumpridos por todos. Segundo Chiavenato, é uma entidade social porque é constituída por pessoas, é dirigida para objetivos porque é desenhada para alcançar resultados como gerar lucros ou proporcionar satisfação social. O segundo conceito é sobre o organograma. O que é um organograma? É um gráfico que representa visualmente a estrutura organizacional de uma empresa. O principal propósito deste modelo estrutural é apresentar a hierarquização e as relações entre os diferentes setores da organização. Bem, depois de conhecer esses dois conceitos, agora sim podemos adentrar na organização formal. É interessante destacar que a organização formal é composta por alguns tipos de estrutura. A organização linear, a organização funcional e a organização linha-staff. Vamos conhecer cada uma delas. O que é uma organização linear? Bem, a organização linear é simples, antiga e tem origem nos antigos exércitos. O próprio nome linear já diz tudo. Tem a ver com linha e significa que existem linhas diretas e únicas de autoridade e responsabilidade entre superior e subordinado. As linhas de comunicação são rígidas e todos os gerentes recebem e transmitem tudo que se passa na sua área de competência. Bom, vamos completar esse organograma. Aqui tem o diretor, gerente de produção, gerente de vendas e gerente financeiro. Abaixo deles, respectivamente, temos os técnicos, os vendedores e os assistentes administrativos. A organização linear tem como característica a unidade de comando, onde a autoridade é única e absoluta do superior, como as organizações militares que conhecemos. Se você trabalha em uma equipe, precisa usar a Monday.com. Ela é uma plataforma para gerenciar qualquer equipe e Cada subordinado se reporta unicamente e exclusivamente ao seu superior. Nenhum outro cargo tem autoridade de dar ordens a uma outra linha. As linhas de comunicação são rígidas e formais e sempre obedecendo à sua linha hierárquica. Todas as decisões são centralizadas e controladas pela cúpula da organização. Observe que esse tipo de organização possui um formato piramidal, pois quanto mais sobe na hierarquia, mais diminui os cargos, e quanto mais desce na hierarquia, mais aumenta a especialização. Vamos conhecer as vantagens e desvantagens desse tipo de organização. Vantagens. É uma estrutura de fácil compreensão. Ao observar, fica claro quem se reporta a quem. As tarefas são claras, permitindo que nenhum departamento entre em outra área. É muito indicado para pequenas empresas, por ser fácil de operacionalizar, e devido à centralização, existe uma garantia do controle e também da disciplina. Já as desvantagens são dificuldade de inovar, dificuldade de atender às mudanças constantes no ambiente externo, inclinação para a autocracia,
assim dificultando a iniciativa das pessoas. Os gestores são generalistas, devido à quantidade de decisões que recebem, tanto de atividades principais como de atividades secundárias, pois tudo passa por ele. Quanto mais a empresa cresce, mais difícil fica a comunicação. Por ser uma organização linear, pode haver demora na comunicação. Para finalizar, a organização linear é aplicável quando, em empresas pequenas, com poucas especializações, na fase inicial de uma empresa, quando as tarefas são rotineiras ou com poucas modificações, e quando há preocupação maior na rapidez do que na qualidade. Agora, vamos entender sobre a organização funcional. Enquanto a organização formal defende a obediência na sua linha hierárquica, a organização funcional enfatiza que quando um funcionário necessitar de uma demanda de outro setor, ele pode ir direto neste departamento sem a necessidade de passar ao seu chefe imediato. Assim, cada gerente se especializa em assuntos específicos, deixando de ser procurado para tratar de outros problemas. A organização funcional defende as linhas diretas de comunicação, sem a necessidade de intermediação, buscando a maior rapidez. Defende também que não é a hierarquia, mas a especialidade que promove a decisão. Temos aí algumas vantagens desse tipo de organização. Vamos conhecê-las. Cada órgão se dedica exclusivamente na sua função e, assim, possui a melhor supervisão técnica. E também, cada departamento foca mais em planejar e controlar. Já as desvantagens são perda de autoridade e comando, pois esse tipo de organização não tem como ponto forte a imposição de disciplina. Outra desvantagem é que pode acontecer de algum funcionário procurar especialistas menos indicados para resolver seus problemas. Para finalizar com mais uma desvantagem, temos que cada departamento vai defender seu ponto de vista, às vezes contrariando o gerente de outro departamento, causando concorrência e conflitos. Pessoal, devemos entender que esse tipo de organização requer que a equipe possua um bom entrosamento, buscando objetivos comuns. As empresas podem implantar também autoridade funcional a algum órgão a fim de implantar uma rotina ou procedimento. Imaginem que um departamento de vendas. Os vendedores precisam fazer viagem externa e toda vez que precisam de dinheiro, envia um e-mail ao seu gerente de vendas que envia para o setor financeiro. Para mudança de rotina, o vendedor pode ir direto ao setor financeiro. Ok? Vamos entender agora a organização linha staff. Esse tipo de organização faz a combinação entre a organização linear e a funcional. É o formato mais completo e Provavelmente você conhece alguém que tem entre 35 e 44 anos. E nessa faixa de idade complexo. Observem, linha, staff. Obediência à linha, autoridade, mas também assessoria, que é o staff. É interessante frisar que a organização linha, staff, tem o relacionamento dos órgãos de execução com aqueles de assessoria. Vejam que numa indústria, os setores principais buscam as atividades fins, como produzir e vender, enquanto o setor de planejamento e controle da produção faz o trabalho de assessoria. Assim, os órgãos de linha quase sempre estão voltados para fora da organização, enquanto que o staff assessora os órgãos internos. A linha e o staff trabalham junto. As linhas possuem autoridade para decidir e executar, e o staff tem a função de planejar, pensar e prestar serviços especializados. Vamos ver alguns exemplos de staff: contabilidade, compras, pesquisa, consultoria trabalhista, assistência jurídica, acompanhamento e planejamento e controle financeiro e da produção,
Observem que quanto mais altos são os cargos na hierarquia, mais se utilizam do staff. Não esqueçam que os chefes de linha continuam com a completa autoridade e responsabilidade sobre os planos. Mas quais as vantagens da organização linha staff? O staff alivia a linha das tarefas acessórias. O staff alivia a linha das tarefas acessórias e especializadas, permitindo concentrar nas tarefas principais. Outra vantagem é que existe uma atividade em conjunto e coordenadas. Observe, linha é execução, produzir e vender, e o staff vem na parte de assessoria, planejar, treinar, ok? Vamos ver então as desvantagens. Pode existir conflito entre gestores de linha e de staff, pois os gestores de linha, por vezes, não têm preparo, enquanto que o staff, eles são super especializados. O gestor de linha possui mais experiência, já o staff possui mais conhecimento teórico. Dessa forma, pode acontecer que os gestores de linha fiquem temerosos, achando que os assessores queiram tomar seus lugares. Uma última desvantagem é o baixo rendimento, quando o staff quer impor suas sugestões a qualquer preço. Gente, ao momento que as empresas crescem, necessitam cada vez mais de assessoria. Observe que em empresas pequenas, geralmente você não vê um setor de contabilidade, não vê um setor de treinamento e recrutamento, você não vê um setor de tecnologia da informação, de contabilidade, de assessoria jurídica, mas as empresas, ao momento que crescem, vocês observam que ela tem setores totalmente focados na assessoria, que é o TI, que é recrutamento e seleção, que é treinamento e desenvolvimento de pessoas, que é o setor de pesquisa e desenvolvimento, que é o setor de recursos humanos, tecnologia da informação, setor de compras. Esses são staffs, são atividades acessórias, né? Que às vezes o gestor de linha precisa passar para que alguém assessore essas atividades para que ele possa focar na sua atividade principal. Tudo bem? Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Peço que vocês comentem, compartilhem, né? Levem esse vídeo para aqueles que precisam de mais conhecimento. Vamos lá. Gente, esse primeiro vídeo, só para colocar para vocês, fala aí um pouco sobre organização. A gente já viu isso lá no começo das aulas, né? No começo das aulas no início do semestre, só para dar uma recapitulada, né? O tipo de organização, formal e informal, a gente chegou a ver isso, né? Só para a gente dar uma lembrada nos pontozinhos, tá bom? Vamos para o próximo. Um departamento é uma unidade especializada, onde ali se concentram pessoas com habilidades específicas e também as tarefas e atividades executadas neste setor também são específicas necessárias para alcançar o objetivo daquele departamento. Um exemplo é o departamento financeiro. As pessoas que trabalham lá têm características em comum, que é a habilidade com planilhas e números. E as tarefas e atividades executadas também no setor financeiro são todas específicas, voltadas para cálculos, números, relatórios e gráficos. Antes de aprofundarmos um pouco nesse assunto, quero deixar claro que a estrutura organizacional é diferente de departamentalização. Enquanto a estrutura é o corpo humano, o departamento é um órgão apenas. Assim, podemos entender que as empresas se especializam de duas formas. Primeiro, verticalmente. As empresas e seus organogramas eles podem crescer de forma vertical, quando aumentam seus níveis hierárquicos e assim a autoridade se desdobra de cima para baixo. A segunda forma é horizontalmente. E já posso adiantar que é nesse tipo de especialização que nasce a departamentalização.
Pois bem, ao momento que as empresas crescem, há a necessidade de aumentar as áreas de conhecimentos específicos, no mesmo nível hierárquico ou não, executando tarefas próprias de seus departamentos. Então, a departamentalização surge ao momento que as empresas crescem, pois elas começam a ficar cada vez mais complexas e difíceis de serem supervisionadas pelo gestor. De qualquer forma, a departamentalização requer homogeneidade das tarefas, buscando o mesmo objetivo organizacional. A partir desse conceito, irei apresentar os principais tipos de departamentalização. Para explicar cada uma delas, vamos conhecer 6 empreendedores. O primeiro empreendedor se chama Samuel. Samuel fabrica bolos e vende para sua vizinhança. O negócio deu super certo e as encomendas cresceram. Só que agora Samuel ficou sobrecarregado, pois ele produz, ele vende, ele organiza os pedidos e entrega e ainda administra a parte financeira. Para atender com precisão e não atrasar os pedidos, Samuel teve que contratar mais pessoas para lhe ajudar. Só que aí surge uma pergunta: o que essas pessoas irão fazer? Samuel teve que analisar quais as funções necessárias para a sua fábrica de bolos. Foi daí que percebeu que é necessário pessoas para produzir, pessoas para vender, pessoas para entregar e pessoas para organizar a parte financeira. Assim, Samuel organizou seus funcionários da seguinte forma: 3 pessoas para a produção, 2 pessoas para a venda, 1 pessoa para a entrega e 1 pessoa para a área financeira, e Samuel como diretor-geral. Cada departamento executa suas funções específicas, e as pessoas alocadas por Samuel têm habilidades necessárias para cada departamento. Agora observem comigo. Qual o grande objetivo dessa empresa? Fabricar bolos. Então, cada departamento trabalhará em prol deste objetivo maior da organização. Esse é o modelo de departamentalização por função ou funcional. É o mais encontrado e o mais comum nas empresas. Quais são as vantagens? As equipes, ou seja, as unidades, com habilidades técnicas específicas. Essas unidades ficam sob exclusiva gestão de Samuel. Como a empresa fabrica apenas um tipo de bolo, as tarefas são bem rotineiras e esse tipo de departamentalização se adequa muito bem. Uma outra vantagem é que podem falar de assuntos específicos com cada departamento. Já as desvantagens são departamentos focados somente em uma unidade, esquecendo os objetivos da organização, e quando acontece algumas mudanças externas e inovadoras, podem acontecer da fábrica ter algumas dificuldades. Segue aqui agora alguns modelos de departamentalização por função ou funcional. Quer se tornar referência na sua área? A Pós-Descomplica garante a sua especialização por um preço. O segundo empreendedor se chama Pedro. Pedro é recém-formado e possui fortes características empreendedoras. Há 1 ano e meio, começou a lançar vários vídeos em suas redes sociais sobre dicas para empreendedores. Seu público cresceu e pensou agora em vender algum produto digital. Foi quando criou um e-book com 10 estratégias para empreendedores iniciantes. Seu produto vendeu bastante e ele ficou muito conhecido. Foi chamado para palestras e seu público queria cada vez mais outros materiais digitais. Foi quando Pedro decidiu aumentar seu portfólio e dar toda a atenção aos seus produtos. Quando aumenta a variedade de produtos, algumas mudanças também devem ser ajustadas. Por exemplo, estrutura, tecnologia e maquinário. Pedro agora passou a vender cursos online e para isso precisou comprar câmera, cenário e outros equipamentos. Começou a fazer mentorias online e daí precisou comprar plataformas online. Dessa forma, esses são seus produtos: e-book, cursos online e mentorias. Pedro possui uma grande equipe e toda essa intensificação de esforços fez com que aumentasse a eficiência. Esse tipo de departamentalização se chama departamentalização por produtos ou serviços, onde o objetivo maior da empresa são os produtos. Neste tipo de departamentalização, para cada tipo de produto é necessário suporte de vendas, produção e até finanças. Mas quais são as vantagens? Os relatórios de comercialização, custos e lucros
ficam orientados pelo gestor de cada departamento. Há uma facilidade em inovar, uma vez que cada departamento de produtos pode ajudar no desenvolvimento de outros. E em tempos de mudanças externas, cada departamento fica mais preparado devido à sua equipe ser especializada. E as desvantagens são maiores custos operacionais. Segue aqui alguns modelos de departamentalização por produtos ou serviços. Vamos conhecer a terceira empreendedora. Ela se chama Mariana. Mariana, quando começou a empreender, tinha 16 anos de idade. Ainda estava no terceiro ano do ensino médio. Muito boa no CorelDRAW, ela confeccionava adesivos e personalizava copos plásticos em geral. Começou a postar seus serviços nas redes sociais. A qualidade do seu trabalho foi reconhecida e alcançou uma grande clientela. Foi daí que Mariana começou a se aprimorar em personalização de canecas e porcelanas em geral. Aos 20 anos de idade, Mariana já possuía uma grande loja no centro da cidade em que morava. Fazendo um estudo de mercado, Mariana colocou as 3 lojas em 3 estados diferentes. Daí, para poder ter uma boa visão de seus negócios e a expansão dos mesmos, Mariana organizou seus negócios por área de atuação. É interessante destacar que seus negócios e produtos têm que se adaptar à cultura e regionalidade de cada estado. Esse tipo de departamentalização se chama departamentalização geográfica ou territorial. Esse tipo é ideal quando o objetivo maior da empresa é a expansão dos negócios e quando esses negócios são voltados para a produção e vendas. Mariana, como grande empresária, observa que seus negócios atendem positivamente nas regiões, favorecendo boas instalações. Quais são as vantagens desse negócio? A motivação dos gerentes da loja, pois ficam motivados com o crescimento da loja na região. E também, uma grande vantagem é a centralização das compras e do financeiro somente com Mariana. E quais são as desvantagens? Bom, pode acontecer de dar autonomia demais a cada loja e isso fugir das mãos de Mariana. Segue alguns modelos de departamentalização geográfica. Agora faltam poucos dias para o fim do prazo do Imposto de Renda 2021. E você? Nossa quarta empreendedora se chama Olivia. Aos 55 anos de idade, Olivia inicia seu negócio com venda de marmitas saudáveis. No momento em que as pessoas estão bastante preocupadas com a saúde e qualidade de vida, o negócio de Olivia cresceu exponencialmente. Os clientes dela são bem ecléticos e bem engajados com a empresa. Olivia conhece tão bem seus clientes que se organiza para concentrar os esforços nos atributos e necessidades do seu público. Os clientes de Olivia querem métodos e características de vendas diferenciadas, por isso que sua estrutura é centralizada no cliente. Para facilitar, Olivia organizou seus clientes em veganos, vegetarianos, fitness e emagrecedores. Essa departamentalização chamamos de departamentalização por clientes, pois a satisfação é o aspecto mais crítico da organização. Os produtos adaptados para o cliente e todos são focados em satisfazê-los. Já as desvantagens são os departamentos importantes, também como finanças e produção, ficam de lado. E uma outra desvantagem é que o total foco no cliente pode fazer com que a estratégia de criatividade, lucratividade e produtividade também fiquem de lado. Segue agora alguns modelos de departamentalização por clientes. Nosso quinto empreendedor se chama Aurélio. Aurélio tem uma escola de inglês. Sua empresa é bem estruturada, seus organogramas são bem definidos e organizados. Porém, os clientes têm reclamado na demora do processo de matrícula. Aurélio pesquisou como melhorar esse fluxo e encontrou um conceito de processo. Processo é um conjunto de atividades estruturadas e destinadas a resultar um produto especificado para um determinado cliente ou mercado. É uma ordenação específica das atividades de trabalho no tempo e no espaço, com um começo e um fim e entradas e saídas claramente identificadas.
Essas atividades fornecem valor ao cliente e esse cliente pode ser o interno ou o externo. Dessa forma, Aurélio desenhou o fluxo de matrícula da seguinte forma: atender, mostrar planos, apresentar a escola, pedir documentação, fazer checklist, cadastrar no sistema e fazer o recebimento do valor da matrícula. Esse tipo de departamentalização está ligado ao produto ou serviço produzido por meio do processo. Tem a ver com a tecnologia utilizada pela empresa e sua estrutura organizacional. Ela é muito utilizada nos níveis operacionais. Isso não quer dizer que qualquer nível não faça um desenho no processo inteiro ou parte do processo. Pessoal, esse tipo se chama departamentalização por processo ou parte do processo. Segue alguns modelos de departamentalização por processo. Se você tem entre 35 e 45 anos, eu tenho um recado muito sério para você. Nosso último e sexto empreendedor se chama Daniel Santana. Daniel é formado em administração de empresa e abriu uma escola de ensino infantil. A escola tem seu funcionamento normal de aulas, tem sua estrutura montada, coordenadores administrativos, financeiros e serviços gerais fazem parte dos departamentos funcionais dessa empresa. Mas acontece que para atender às necessidades dos clientes, que são os pais das crianças, é necessário muitos projetos, alguns pequenos e outros grandes. Mas o que é projeto? Projeto é uma atividade sequencial com início, meio e fim, ou seja, é temporário. O projeto é definido pelo cliente e as pessoas encarregadas do projeto são especialistas em diversos campos de atividades para atender às necessidades do cliente. Assim, toda vez que surgem os projetos, como por exemplo uma feira de ciências, várias especialidades da escola se envolvem nesse projeto. Professores, coordenadores, setor administrativo, serviços gerais. Neste tipo de departamentalização, a estrutura organizacional deve ser flexível e mutável, com capacidade de se adaptar às necessidades de cada projeto a ser realizado, tendo alta coordenação entre os departamentos. Esse tipo de departamentalização é o tipo de departamentalização orientado para resultados. Observem que existem empresas que são focadas em projetos. Outras possuem departamentos de projetos. Na departamentalização por projeto, as atividades e as pessoas recebem atribuições temporárias. Cada projeto tem seu ciclo de vida específico. Pessoal, para finalizar esta aula, não esqueçam que em uma única estrutura pode existir mais de um tipo de departamentalização. Tudo bem? Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Professor, desculpa o atraso, professor. Pode ficar sossegado, Felipe. Só vou te recapitular aí o que a gente falou, Felipe. Eu passei as provas, na realidade, assim, semana que vem já começam nossas provas. Eu passei umas questões para as meninas, elas vão passar no grupo depois da sala. A P2 de vocês vão cair essas questões, mais as questões da P1, tá? Vocês estudarem isso. Eu estou passando para vocês uns vídeos de recapitulação, né, e que a gente viu ao longo das aulas, alguns pontos. Esses vídeos focam mais o que a gente vai trabalhar em cima da prova. Tá? Para a gente dar uma lembrada aí. Tanto que o primeiro foi sobre organização, tipos, né, formal e informal, e agora sobre departamentalização, né, só para vocês focarem que a departamentalização mais comum é a funcional, né, que é a famosa departamentalização hierárquica, né, então com chefe, subchefe e consequentemente os outros passos. Né? Lembrem quando vem funcional, lembre do processo de organograma, né, que é aqueles quadradinhos que tem com as classificações de cada um, tá? Que vocês vão saber muito bem como caracterizar isso. Tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho em cima desses pontozinhos para a gente dar uma relembrada, tá bom? Beleza. Mas tá facinha a prova, pode ficar sossegado.
Professor, Depois- Pode falar, Fê. deixa eu te perguntar. Hoje a gente fez uma atividade do Rafael, né? Aí agora eu não tô recordando, achei que... eu falei, vou perder a atividade, porque eu não lembro se a gente teve alguma atividade esse semestre. Não, eu dei, mas lá no começo da P1, né, para vocês. Agora, nesse Esse semestre... segundo, eu não dei. Eu falei para as meninas, a prova vai valer 7, tá aí mais 3 pontos da integrada. Ah, beleza. Tá bom, perfeito. Mas vocês vão ver que a prova vai estar facinho, se vocês estudarem essas questões aí, vocês levam de boa, tá bom? Vamos lá, gente, vamos dar uma... Tela. Eu não vou ler para não ficar levando muito tempo. Eu peço que vocês pausem e deem uma lida muito rapidamente nesse estudo de caso para a gente começar a fazer, tá? Bem, o fluxograma basicamente é um gráfico que é utilizado para se mapear um processo. No fluxograma é possível observar todas as etapas de um processo, todas as atividades intermediárias e os fluxos alternativos. Existem diversas notações para fluxogramas. Eu vou depois colocar, eu estou colocando agora aí na tela, uma figura que mostra todos os objetos que podem ser utilizados para a elaboração de um fluxograma. No entanto, quando o intuito é perceber se o aluno é capaz ou não de mapear um processo de negócio, você não precisa chegar a um nível de detalhe tão grande, já que seu objetivo maior é tentar avaliar, se o aluno compreendeu ou não aquele processo, sendo capaz de mapeá-lo. Então, eu só vou utilizar 3 figuras. E que 3 figuras são essas? Vou até virar a página aqui para colocar aqui para vocês. Primeira coisa que eu vou utilizar é uma estrutura como se fosse uma elipse, que é uma estrutura que vai indicar o início ou o fim do processo, tá? Sempre vou começar e terminar com uma estrutura dessa. A próxima estrutura é um retângulo. Vou pedir desculpas pela correção aqui das figuras, mas eu não vou me ater a esse tipo de detalhe não, tá? Isso daqui é uma atividade ou uma etapa do processo, ok? Em seguida, nós temos um losango, que é uma estrutura de decisão, beleza? E, por fim, eu vou usar uma bolinha, que é um conector. Ao longo da elaboração do exercício, eu vou mostrar para vocês como que se utiliza cada uma dessas estruturas. Mas, basicamente, repito, com apenas essas 4 figuras, é possível mapear um processo, é possível elaborar um fluxograma, tá? De forma extremamente simples, mas compreensível, beleza? Eu tenho aqui outras figuras, como vocês viram anteriormente. Eu tenho documento, tenho atraso, tenho banco de dados, tem diversas outras figuras, mas não é necessário a gente chegar nesse nível de detalhe, tá? Vamos lá. Então, nesse caso que eu coloquei para vocês na tela, eu vou, como disse, eu vou começar sempre aqui com início, tá? Vou começar sempre com uma estrutura de início, beleza? E aí, a primeira atividade do processo. Eu lembro que vocês têm que mapear todas as ações que são realizadas pela empresa que realiza o processo. Então, se alguma coisa aqui é feita por um fornecedor, por um cliente, vocês têm que pensar o seguinte: quando o cliente está fazendo isso, o que a minha empresa faz? Por exemplo, em determinado fluxograma, eu falei de cliente chega à recepção.
Você não vai colocar aqui chegar à recepção, você vai colocar recepcionar o cliente, tá? Mas vamos lá, no caso desse processo aqui, eu digo que a empresa consegue separar todos os copos. Então, é a primeira atividade. Lembro a vocês que todas as atividades aqui existentes no fluxograma tem que ter a sua nomenclatura elaborada através de um verbo no infinitivo, tá? Então, por exemplo, eu vou ter separar, eu vou ter comprar, eu vou ter vender, eu vou ter analisar, tá? Sempre no infinitivo, um verbo no infinitivo. Eu não posso colocar aqui separando, comprando, vendendo, analisando, não posso fazer isso, tá? É uma regrinha que é usual você fazer uma coisa dessa. É claro que é compreensível se você utilizar de outra forma, mas para a gente padronizar, vamos fazer dessa maneira, porque é uma boa prática no mercado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar copos. Separar copos. Essa é a primeira atividade desse processo. Separar copos, beleza? Então, retirando-lhes a sujeira. Então, separar copos. Em seguida, retirar sujeira. Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil para o pessoal ir acompanhando, eu vou também colocar a descrição do caso aqui na descrição, o enunciado do caso na descrição do vídeo, que vocês podem olhando o vídeo e acompanhando pela descrição, tá? Retirar sujeira. Em seguida, os copos passam por uma etapa de desinfecção, ou seja, desinfectar copos. Repito, não posso colocar aqui desinfecção. Desinfecção é um substantivo. Tem que ser um verbo no infinitivo. Desinfectar copos. Tudo bem? Perdão. Após essa etapa, os copos são avaliados por uma máquina de ultrassom. Avaliar copos. Avaliar copos. De modo a verificar se os mesmos realmente ficaram isentos de qualquer desinfecção. Caso contrário, os copos são descartados. Então, aqui, eu tenho uma decisão, que eu posso fazer uma coisa ou outra. Então, eu vou perguntar aqui, ó, copos limpos? Copos limpos? É uma pergunta que vai ser, lembro sempre, é uma pergunta que vai ser respondida por essa atividade aqui, ok? Sempre que você tiver um fluxograma, a pergunta, a decisão, tem que ser respondida pela atividade imediatamente anterior a ela. Isso é uma boa regra para você não errar isso, tá? Sempre que vocês colocarem uma pergunta, por exemplo, apenas com a desinfecção dos copos, eu não consigo saber se eles estão limpos ou não. Eu preciso desinfectar e depois os avaliar. Após a avaliação, eu consigo atestar se eles estão limpos ou não. Então, diz lá o enunciado que se eles não estiverem isentos de qualquer sujeira, eles vão ter que ser descartados. Copos limpos? Então, não descartar copos. Ok? Descartar copos. Posteriormente, os copos são pressionados e transformados numa espécie de tora. Então, se eles estiverem limpos, se sim, pressionar copos. Ok? Pressionar copos. As toras são colocadas em uma máquina trituradora. Percebam que não dá mais para vir para cá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, uma bolinha com o número 1, ok? Número 1. E aqui embaixo eu coloco o número 1 e dou o segmento no fluxograma.
Essa é a utilização, essa é a funcionalidade de um conector. Eu entro no 1 e eu saio do 1, ok? Então, depois de pressionar copos, eu vou triturar. Triturar. Ótimo, triturei. Vamos seguindo aqui o enunciado. Após a trituração, um inspetor analisa a densidade do material. Analisar, densidade. Analisar densidade. Ok? Repetindo o processo de trituração, caso julgue necessário, se a densidade não estiver no nível desejado. Ou seja, vou perguntar aqui, ó, densidade correta? Densidade correta? Se ela não estiver correta, eu tenho que triturar novamente. Só que eu não posso colocar outra atividade aqui com o nome triturar. Por quê? É uma regra do fluxograma que eu não posso ter duas atividades com o mesmo nome. Eu não posso ter isso no meu fluxograma. Cada atividade tem que ter o seu nome original. Não posso ter duas atividades com o mesmo nome. Tampouco eu devo colocar aqui, ó, triturar novamente. Então, se a densidade não estiver correta, o que eu faço? Eu volto para triturar, ok? Eu volto para triturar. Beleza. Vamos seguindo. Por fim, a farinha obtida da trituração é misturada a outros resíduos de plástico. Se estiver ok, se sim, misturar farinha. Misturar farinha, beleza? Seguindo aqui, desta forma, os bancos são feitos a partir do plástico, sendo confeccionados na forma desejada. Então, ó, fazer bancos. Fazer bancos, tudo bem? Ao término da elaboração do banco, o seu formato é avaliado. Eu vou ver aqui para baixo, tá? Para não pegar aqui em cima. Avaliar formato. Avaliar formato. Comparando o produto elaborado com o layout definido. Tudo bem. Caso ocorra alguma divergência, o banco deve ser corrigido. Novamente, aqui não tem espaço. Vou botar aqui, ó, número 2. Número 2. E vou perguntar, banco correto? Banco correto? Tudo bem? Banco correto? Está dizendo que se não estiver correto, ou seja, se houver alguma divergência, o banco deverá ser corrigido. Então, eu vou colocar aqui, ó, se não, corrigir banco. Corrigir banco, tá? Antes de ser enviado para o depósito, onde ficará armazenado. Então, se o banco estiver correto, armazenar. Aqui é não, aqui é sim. Tudo bem? E aí vamos pensar junto. Depois de armazenar, o que eu faço? Olha, depois de armazenar, acabou o fluxograma. Então, da mesma forma que eu coloquei o início, eu tenho que colocar um fim, tá? É uma boa prática ter, obviamente, apenas um início e tão óbvio quanto apenas um fim nos fluxogramas que viermos a elaborar, tá? O que a gente precisa avaliar agora? Eu não posso ter nenhuma caixinha, eu não posso ter nenhuma atividade que só tenha, que fique solta, que ela não vá para lugar nenhum. Então, agora a gente tem que voltar desde o início até o fim. Temos que avaliar quais são as caixinhas que estão soltas. Por exemplo, descartar copos. Eu não tenho saída nenhuma dela. E aí uma coisa importante, tá? Cada caixinha só pode ter uma saída.
Se eu tiver 2 saídas em uma caixinha, é porque está errado. Você tinha que ter colocado uma decisão, tá? Lembrando a vocês que isso daqui foi só uma observação que eu fiz no fluxograma. Essa marcação em vermelho, ela não existe no fluxograma, tá? Então, de novo, se eu tenho uma atividade, eu vou através de uma decisão. Outra situação, percebam que essa decisão, eu sempre pergunto para o lado positivo. Também não é, se eu perguntar para o lado negativo está errado? Não, não está errado. Mas é uma boa prática também você sempre perguntar para o lado positivo. Copos limpos, densidade correta, banco correto. Porque aí o que vai acontecer? A resposta sim, você já vai condicionar que é para o fluxo correto do processo. Sempre que for respondido a uma decisão dessa, for respondida através da resposta sim, você já sabe que deu tudo certo. Então, eu sempre faço as perguntas de forma positiva. Outra situação que vocês podem ver é que o sim está para cima e o não está para baixo. Poxa, é sempre para baixo o não e o sim para cima? Não necessariamente. Mas uma vez que o primeiro foi para cima, o primeiro sim foi para cima, todos os demais eu também coloco por uma questão de padronização, tá? Então vamos lá. Depois de descartar copos, o que eu faço? Eu faço mais alguma coisa aqui? Não. Então eu venho para o fim. Como não dá para cortar a linha por aqui vindo para o fim, eu vou colocar um conector, vou botar aqui, ó, número 3, e agora aqui, ó, do 3, eu subo, ok? Depois de corrigir banco, o que eu faço? Eu vou para o fim? Não, depois do banco ser corrigido, ele é armazenado. Assim, acabamos de elaborar todo o fluxograma. Repito, um início, um fim. Os conectores, quando não der mais para fazer no seu caderno ou na prova. Conector também para não cortar linha, fica um layout fica ruim se você estiver cortando linha. Usar sempre verbos no infinitivo, ok? E nunca repetir atividades, beleza? Qualquer dúvida, pessoal, coloquem aí. Olha só que curiosas aquelas placas ali, né? São placas de faturamento da Hotmart. Mais um exemplo aqui acerca de como que os processos devem ser mapeados, tá? A descrição do caso eu vou colocar no enunciado aqui no enunciado não, perdão. O enunciado do caso eu vou colocar na descrição aqui do vídeo, tá? Então, como todo e qualquer fluxograma, a gente começa com uma estrutura de início e término, tá? Então, início, tudo bem? Primeira atividade desse processo vai ser identificar necessidade de contratação. Tá? Após a identificação da necessidade da contratação, a gente pode ver pela descrição, pelo enunciado, que a gente tem que definir perfil da vaga. Definir perfil da vaga. Tudo bem? Uma vez definido o perfil da vaga, a gente vai divulgar a vaga. Vaga divulgada, os currículos vão começar a ser recebidos, vão começar a ser enviados e a empresa vai receber currículos. Tudo bem? Os currículos, uma vez recebidos, eles vão ser triados. Então, triar currículos. Percebam que eu estou identificando as atividades através de verbos no infinitivo. Identificar, definir, divulgar, receber, triar. Mantenham esse padrão, tudo bem? Então, a partir do momento que eles sejam triados, a partir do momento que os currículos sejam triados, se um analista de RH entender que um profissional é adequado para a vaga, o currículo deve ser encaminhado ao gerente do departamento. Caso contrário, novos currículos vão ser recebidos. Então, eu vou colocar aqui uma estrutura de decisão, tá? Profissional
adequado, ok? A gerente de RH vai, na triagem, ela vai fazer uma análise se o profissional é ou não adequado. Se o profissional for adequado, ele vai ter que ser enviado para o gerente do departamento que vai emitir um parecer. Então, profissional adequado, nós não temos mais um espaço para cá. Então, o que eu vou fazer? Se sim, eu vou colocar um conector número 1, tá? Se o profissional não for adequado, eu vou ter que receber novos currículos. Eu não posso colocar uma atividade aqui, receber currículos. Por quê? Porque eu já tenho uma atividade referente ao recebimento de currículos. Então, eu saio daqui, profissional adequado, eu vou colocar aqui que não, ok? E aí eu volto para receber currículos. Tudo bem? Então, repetindo, os currículos foram recebidos, eu triei os currículos, a gerente de RH, analista de RH, analisou esses currículos e verificou que os profissionais que enviaram esses currículos não são adequados à vaga que está em aberto. O que vai acontecer? Novos currículos vão ser recebidos. Se o profissional for adequado, o currículo dele vai ser encaminhado ao gerente do departamento. Então, olha, eu coloco um conector número 1 aqui e venho para cá colocando número 1, encaminhar, currículo. Tudo bem? Encaminhei o currículo. Legal. O gerente lá do setor vai fazer uma análise e vai responder com um parecer sobre o candidato. Então, analisar currículo. Tá? O gerente vai fazer a análise e vai emitir um parecer. Emitir parecer. Se o parecer for positivo, então você precisa botar aqui, ó, parecer positivo. Parecer positivo. Se o parecer for positivo, eu vou ter que convocar para entrevista. Convocar para a entrevista. Se o parecer não for positivo, eu vou ter que receber novos currículos. E aí funciona da mesma forma que aqui em cima. Eu não posso botar aqui receber novos currículos. Eu tenho que colocar aqui, ó, número 2, receber currículos, ok? Aqui não, aqui sim, tudo bem? Convoquei para entrevista, depois entrevistar. Entrevistar. Coloco aqui um conector número 3, tudo bem? Depois de entrevistar, eu vou virei para cá, número 3, deixa eu ler aqui no anunciado para ver o que eu tenho que fazer. Após a entrevista, se o candidato for aprovado, ocorrerá a sua contratação. Então, candidato aprovado. Candidato aprovado. Se o candidato for aprovado, eu vou ter que fazer o quê? Contratar. Ok? Contratar. Se sim, contratar. Se o candidato não for contratado, novos currículos serão recebidos. Então, eu vou colocar aqui, ó, não, e vou colocar o número 4, mais um conector para receber currículos lá no número 4. Tudo bem? Coloco aqui, ó, número 4, tudo bem? E aí agora eu volto o número 4 para receber currículos e continuar lá o processo. Após a contratação, o candidato vai passar por um treinamento. Então, contratar, treinar, tá? Vai passar por um treinamento. E aí é dito no enunciado do exercício que após o treinamento ele tem que fazer uma prova. Então, aplicar
aplicar prova, tá? E se ele tirou menos que 7, eu tenho que refazer o treinamento. Então, nota maior ou igual a 7, tem que colocar essa estrutura de decisão, nota maior ou igual a 7. Se a nota for maior ou igual a 7, acabou o fluxograma, acabou o processo, coloco aqui uma estrutura de finalização. Se a nota não for maior ou igual a 7, eu tenho que voltar e treinar novamente. Tudo bem? Então tá aí. Basicamente, o fluxograma para contratação de funcionários seria esse. Beleza? Qualquer dúvida, por favor, coloque. Vamos lá. Só para lembrar para vocês o seguinte, gente. O fluxograma nada mais é do que você montar as etapas do que você vai fazer. Tá? Se eu perguntassem para vocês qual a diferença de um organograma para um fluxograma, é bem isso. Tá? O fluxograma ele condiz com as etapas do que você vai fazer. O fluxograma é hierarquização ou hierarquia de algum lugar, tá? São os pontos hierárquicos de algum lugar ou de alguma organização, tá bom? Isso é bem facinho, tá? Vamos lá no último. O encontro de hoje nós vamos falar sobre os tipos de arranjo físico que existem os principais tipos, pelo menos que a literatura nos apresenta. Então, para começar essa web aula, é importante salientar que algumas dúvidas de alguns alunos, inclusive alguns colegas também de profissão têm, é que o tipo de arranjo físico é totalmente diferente do tipo de processo. Obviamente que dependendo do tipo de processo, eu posso linkar já um tipo de arranjo físico, porém, a definição deles não são iguais, né? Tipo de arranjo físico, ele está preocupado com o posicionamento físico dos recursos de transformação, né? Então, o tipo de arranjo físico está preocupado apenas com o tal posicionamento físico dos recursos que vai transformar o meu produto ou o meu serviço, de repente, em algumas empresas de serviço também esse tipo de conceito também é válido. Inclusive, o próprio Slack coloca bastante alguns conceitos de empresa de serviços, né, que também é bastante comum. Então, na literatura nos apresenta basicamente 5 tipos de arranjo físico, né? O arranjo físico posicional, o arranjo físico por processo, o arranjo físico celular, o arranjo físico por produto e o arranjo físico misto, né? Que a gente não vai falar sobre ele porque ele é apenas quando um tipo de empresa, ela apresenta 2 ou mais arranjo físico no mesmo local. Então vamos falar dos 4 primeiros, que é o mais importante, né? O arranjo físico posicional vale a pena também destacar que eles possuem outras denominações dependendo do autor e até mesmo na nossa vida de trabalho, dia a dia de trabalho, ele pode apresentar outras denominações. Ele também pode ser conhecido como arranjo físico de posição fixa ou arranjo físico por projetos. É bastante comum essas denominações também. O que é caracterizado pelo arranjo físico posicional? Ele trata de um arranjo físico cujos recursos transformados não se movimentam entre os recursos transformadores, ou seja, aquilo que vai ser transformado, ele fica numa posição fixa, fica parado, e os agentes transformadores é que vão se movimentando ao redor do recurso que vai ser transformado, né? Isso é muito caracterizado em grandes construções, como por exemplo, construção civil, estaleiro, ou seja, quando um produto é muito grande e é difícil você ficar movimentando ele. Então é bastante comum nesses tipos de obras, né? de construção civil, estaleiro, esse tipo de produto. Quais são as vantagens que tem nele? Não há movimentação do produto, então você não precisa, na hora do seu planejamento e controle da produção, ficar se preocupando com a movimentação do produto.
Existe possibilidade de terceirização de todo o projeto, ou pelo menos parte dele. Então, por exemplo, se você trabalha na indústria da construção civil, você não detém todo o conhecimento, ou por exemplo, da parte de gesso. Então, você pode terceirizar esse serviço, ou também você pode terceirizar todo o projeto, mas não é tão aconselhável assim. E também uma alta flexibilidade. Então, você pode construir aquilo que você quiser, né? Então, você pode ter uma alta flexibilidade daquilo. Alguns fatores vão determinar essa flexibilidade, mas se a gente for comparar, por exemplo, com outros tipos de arranjo físico, essa flexibilidade é altíssima. E no final, vou mostrar uma figura que vai reforçar bem essa ideia. A desvantagem, a principal dela é a complexidade na supervisão e no controle da mão de obra, de matérias-primas e ferramentas, ou seja, você precisa ter um PCP, um planejamento muito bem feito, senão os custos vão ser muito elevados e a supervisão é bastante complicada, né? Porque, como você falou, nós já falamos aqui no início, normalmente ele é utilizado para grandes construções, então ter o controle e a supervisão disso tudo é bastante complicado. A produção normalmente, ou quase 100%, é em pequena escala. Vamos pensar que uma casa, por mais rápido que seja, ela vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Se a gente for falar de um edifício, 2 anos e por aí vai, um navio, um avião, então também funciona basicamente assim, né? E o baixo grau de padronização. Então, para você ter um elevado grau de padronização, é essencial que o gestor ele tenha um bom investimento na capacitação dos seus funcionários e também um investimento também em tecnologia que possa permitir esse elevado grau de padronização. Tá aqui uma foto de um estaleiro, né? Então é mais ou menos assim como é que fica, somente para ilustrar o arranjo físico posicional. O arranjo físico por processo também é bastante utilizado na indústria da construção, também é conhecido como arranjo físico funcional. Ele trata-se de um arranjo físico onde produtos similares ou processos com necessidades similares são locados juntos um do outro, né? Isso significa que quando produtos, informações ou clientes fluírem pela operação, eles percorrerão um roteiro de processo a processo, de acordo com a sua necessidade. Então, esse exemplo aqui eu peguei até do Slack, né? Um hospital. Então, cada setor tem um setor de enfermaria, tem um setor de UTI, cardiologia, oftalmologia, traumas. Então, cada setor é separado totalmente por processo. Então, se um paciente, ele precisa de algum tipo de atendimento especial, ele vai andar de acordo com o processo de que ele precisa. Se a gente for pensar também na indústria de peças de motor, de usinagem, né? Dependendo do tratamento que ele vai precisar para a fabricação do motor, ele vai ter que andar pelos processos, um tratamento térmico, um tratamento, sei lá, uma usinagem mais especial. Então, ela fica separada por processo, né? Então, é bastante comum também. Nas indústrias, algumas indústrias também tem bastante isso. Então, os setores são separados por processo, né? Se a gente for pensar na indústria têxtil, pode ter lá o setor de estampagem, ele fica parado lá, e aquele setor só fica a parte de estampagem, a parte de beneficiamento, a parte de tecelagem, por aí vai. As vantagens, né, que tem, flexibilidade de atender a demanda de mercado, então você ainda tem uma certa flexibilidade bastante interessante para atender essa demanda de mercado. Atende produtos diversificados em quantidades variadas ao mesmo tempo, então você pode colocar na sua ordem de produção diversos tipos de produtos, né? Então isso também é uma boa vantagem. Porém, a desvantagem existe também, nem tudo é perfeito, as suas desvantagens. Apresenta um fluxo longo dentro das fábricas, então você precisa ter uma série de processos, uma série de materiais, uma série de subprocessos para atender esse tipo de arranjo físico. Dificuldade no balanceamento da produção, então é difícil você balancear a sua produção, o fluxo da sua produção, porque o produto vai se movimentar de acordo com o processo, não de acordo com uma linha já pré-determinada, né? E o maior preparo de setup das máquinas, né? Como você vai diversificar tudo isso, então você vai ter que fazer trocas de diversos tipos de trocas, e como você provavelmente vai ter uma flexibilidade num tipo de produto, você vai ter também que prestar atenção, bastante atenção, vai ter bastante trocas para isso, e as trocas normalmente tendem a ser um pouco mais complexas, né? Aqui está um bom exemplo, né, que foi retirado de um livro, de como funciona. Por exemplo, aqui nós temos um setor, né, um processo, aqui nós temos o outro processo, aqui nós temos um outro processo, e a fábrica está toda dividida por processo. É bastante simples e é bastante fácil visualizar também
nas operações. O arranjo físico celular, que até está em moda, né? O arranjo físico é aquele que os recursos transformados entram na operação, são pré-selecionados para movimentar-se para uma parte específica da operação, ou célula, né? Na qual todos os recursos transformadores necessários a atender às suas necessidades imediatas de processamento e se encontram. Muitas empresas que antigamente era conhecida por ter suas linhas de produção em linha, ou seja, falei até uma redundância, para ter uma maior flexibilidade e atender um pouco melhor as novas técnicas de gestão da produção, adaptaram o seu arranjo físico para a forma de celular, que você consegue ter uma flexibilização bem maior do que se você tivesse uma fabricação linear, né, uma linha de produção tradicional. O arranjo físico celular ele é bastante fácil de entender, porque é como se fosse pequenas fábricas dentro de uma fábrica. Então você vai ter célula de produção que vai atender determinados tipos de produtos dentro da fábrica. Ou seja, algumas empresas manufatureiras de componente de computador perfeitamente vai ter um arranjo físico celular. De tecnologia é bastante comum, né? As vantagens: aumento da flexibilidade quanto ao lote de produto, então você consegue trabalhar também em lotes melhores, como eu já falei anteriormente, você consegue atender essas novas práticas da gestão da produção. Diminuição no transporte do material, né? Então, como são pequenas fases, você vai ter um custo menor de transporte, como também você vai ter uma diminuição dos estoques devido também à diminuição dos lotes de produção. Então tem essas vantagens, diminuição desse custo de estoque. A desvantagem a célula é montada pensando num tipo específico de produto, né? Então você perde essa flexibilidade também quanto ao tipo específico de produto, coisa que o arranjo físico por processo nos oferece, e a complexidade em elaborar o arranjo. Então é bem complexo você pensar no arranjo físico celular, né? Então aqui está, por exemplo, como eu falei para vocês já, né? O arranjo físico celular é basicamente você ter pequenas fábricas dentro de uma fábrica. Em vez de organizar tudo isso por processo ou então de forma linear, você vai ter a célula 1 aqui, a célula 2, a célula 3 e a célula 4, por exemplo. Então fica mais ou menos assim. Essa figura ilustra bem como é que é o arranjo físico celular. E por fim, o arranjo físico por produto é o outro extremo do que a gente conhece de arranjo físico, né? Ele também é conhecido como linear, né, ou linha de produção. Também, inclusive, vocês podem encontrar isso em algum tipo de prova de concurso, ou até mesmo alguém que conhece esse tipo de produto. O arranjo físico por produto, ele envolve localizar os recursos produtivos, transformadores, inteiramente segundo a melhor conveniência do recurso que está sendo transformado. Ou seja, a produção em linha, as famosas linhas de produção. Então, antigamente, conhecido como, por exemplo, a de Henry Ford, né? Então, as linhas de automóveis, hoje em dia, estão se adaptando mais à forma celular, né? Mas foi bastante conhecido como fabricar automóveis antigamente em linhas de produção de automóveis, né? Assim, linha de produção mesmo. Então, é bastante conhecida aquela produção em linha tradicional. As vantagens: você consegue ter uma grande produção em massa, com grande produtividade. Então, quem se preocupa com escala é o melhor tipo de arranjo físico. O controle da produtividade é muito mais fácil, né, porque você tem uma flexibilidade menor de produção. Então, teoricamente, você está muito mais preocupado com a escala, você vai ter menos trocas, então a produtividade tende a ser maior e o controle dessa produtividade é muito mais fácil. A desvantagem já é que é a falta de flexibilidade na linha, né? Então, não é muito aconselhável para se você tiver uma gama muito grande de produtos ou tipo de produtos. A subordinação nos gargalos. Então, o gargalo é quem vai determinar qual vai ser a sua produtividade, e o alto custo em produzir pequeno lote. Então, não vale a pena você produzir em pequeno lote, porque o seu custo fixo vai ser muito elevado, né? A vantagem do arranjo físico por produto ou linear é você produzir em grande escala, né? Então, está aqui um exemplo tradicional, creio que vocês todos já viram alguma vez, uma linha de montagem, né, onde os operadores ficam parados, ou os agentes transformadores, e o agente a ser transformado ele vai caminhando durante a linha de produção. Certo? Essa figura que tem no Slack é bastante interessante, a figura 7.9 do Slack 2012, administração da produção. Ela é bastante interessante porque ela simplifica tudo isso que a gente já falou e vai nos ajudar no próximo vídeo até a responder questões de concurso que cai isso, e o índice de erro, por incrível que pareça, é grande, né? Que é o quê? Um gráfico comparativo
entre a variedade, né, ou seja, a flexibilidade, e o volume, né, onde o arranjo físico posicional ele tem uma maior atratividade em relação à variedade, porém o volume ele é bem menor, você consegue produzir em menor escala, e assim por diante, até chegar no arranjo físico por produto ou linear, né, onde nos dá uma variedade baixíssima, porém o volume de produção ele tende a ser bem maior, né, que o fluxo é feito justamente para isso. Então, dependendo do tipo de organização que você trabalha, você vai precisar de algum desse tipo, e essa figura pode ajudá-los bastante a definir qual o melhor arranjo físico a ser utilizado, certo? Então, pessoal, espero que vocês... Vamos lá, para a gente só fechar aqui. Tá? O que é o arranjo físico, né? Mais conhecido também como layout? É a disposição do local onde vocês trabalham, né? Então, ou onde vocês residem, ou onde vocês utilizam. Tá? Então, o que é o arranjo físico? Só lembro vocês? É o famoso layout. Tá? Então, é a arrumação ou organização do local. Tá? Isso também caracteriza não só o local, mas também onde vocês colocam os seus materiais. Tá? Então, como é que é o layout ou arranjo físico desse local. Né? A gente tem ali uma explicação de 4 arranjos físicos, né, que ele acabou dando, e como organizar esse processo. Gente, só lembrando vocês então que semana que vem é a nossa prova, tá? As questões que vão cair é a questão da P1 e as questões que eu mandei para a Jennifer, ela difunde para vocês, é só dar uma estudadinha, tá? A avaliação integrada também é segundo esse processo, tá bom? Perguntas, pessoas? Não, professor, não tem nenhuma pergunta. Não, professor. Fechou, gente? Bom final de semana para vocês, a boa prova para vocês e fiquem com Deus. Valeu, Obrigada, igualmente, professor. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.